Meus queridos irmãos e irmãs, como é bom estarmos aqui neste quarto domingo da Quaresma, meditando o Evangelho de Lucas, que nos é proposto hoje pela Santa Liturgia da nossa igreja. Hoje nós pegaremos uma passagem muito famosa em Lucas, que aliás só este evangelista nos traz. Nós leremos o capítulo 15, versículos de 1 a 3 e depois do 11 ao 32. Sempre com o auxílio de Alberto Maddi, biblista italiano, que nos auxilia na meditação do Evangelho. Ora, enquanto os escribas e fariseus tinham a ambição de levar o povo a Deus e, portanto, conduzi-lo pela observância de regras e preceitos religiosos, Jesus escolhe um caminho diferente. Jesus não quer levar os homens a Deus, porque sabe que, se você quer levar os homens a Deus, inevitavelmente alguém é deixado para trás. E alguém é excluído. Mas Jesus traz Deus aos homens e Deus é trazido aos homens apenas de uma maneira: por meio da comunicação de sua misericórdia e compaixão. Essa é a melhor forma de trazer Deus para o meio da humanidade, a sua misericórdia e compaixão. Mas são precisamente os escribas e fariseus, essas pessoas tão piedosas e tão devotas, que em vez de se alegrarem e colaborarem com Jesus em sua ação, estão contra ele. Leiamos então o capítulo 15 do Evangelho de Lucas, desde o primeiro versículo. E vamos começar com o versículo 1, que você já está vendo aí na sua tela, que diz o seguinte: todos os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para ouvi-lo. Aí está a escória da sociedade, os excluídos da religião daquela época, os marginalizados, que sentem na mensagem de Jesus a resposta ao desejo de plenitude de vida que cada pessoa tem dentro de si. Por mais que a pessoa viva na direção errada de sua existência, por mais imersa no pecado, sempre há na pessoa humana um desejo de plenitude de vida, um desejo de felicidade, que, infelizmente, muitas vezes escolheu mal, afundando-se em desespero e dor. Mas essa voz esteve sempre acordada e, portanto, há a resposta ao seu desejo em Jesus. Vamos ver agora o versículo 2 do capítulo 15 de Lucas, que diz assim: os fariseus e os escribas, porém, murmuravam, dizendo: esse homem acolhe os pecadores e come com eles. Enquanto Jesus está sendo ouvido pelos publicanos e pecadores, os fariseus, que são os piedosos, e os escribas, que são os teólogos oficiais, murmuravam. É interessante como nos evangelhos, as autoridades religiosas, os mestres espirituais, os escribas e os fariseus evitam pronunciar o nome de Jesus. Aliás, Jesus significa o Senhor salva, Deus salva. E eles não precisam dessa salvação do Senhor. E se voltam para ele sempre com um termo bastante grosseiro e pejorativo. Esse, aquele, né? Nunca dizem Jesus. E aqui está o escândalo. Esse homem acolhe os pecadores e come com eles. Reparem bem, Jesus não apenas os recebe, mas também come com eles. Comer significa compartilhar a vida. Se você come com alguém que está infectado, inevitavelmente sua impureza é passada para todos os outros. Eles não entenderam que, com Jesus, os pecadores, os incrédulos, os impuros, não precisam se purificar para serem dignos de comer com ele. Mas o que os purifica é comer com Jesus. Mas as pessoas religiosas não entendem isso. Vamos agora ao versículo 3, sempre do capítulo 15 de Lucas, que nos diz o seguinte: então, ele contou-lhes esta parábola. Esta parábola, logo veremos, não é dirigida aos discípulos de Jesus, mas sim aos escribas e fariseus. Isto é, Jesus dirige esta palavra aos seus inimigos. Vamos então ver o início da parábola, que está no capítulo 15 de Lucas, versículos de 11 a 12. Como eu disse, só Lucas nos traz esta parábola. E diz assim os versículos 11 e 12. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles.
Essa é a conhecidíssima parábola do filho pródigo. E a analisaremos apenas em suas características essenciais, porque é bastante longa. E é importante, para a compreensão dessa passagem, que o pai dividiu seus bens entre os dois filhos. Então ele deu o que era devido ao filho mais novo, mas o dobro, de acordo com a lei judaica, ao filho mais velho. Este filho mais novo está indo embora. Continuemos. No versículo 13 diz assim: poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu, partiu para um lugar distante e ali esbanjou numa vida desenfreada tudo o que possuía. Esse lugar distante para o qual o filho mais novo vai era uma região pagã. Ali ele demonstra sua incapacidade de gerir sua própria vida e de viver segundo os seus recursos. No versículo seguinte, o 14, diz assim: depois de gastar tudo, chegou uma grande fome àquela região e ele começou a passar necessidade. Então, ele cai em desgraça, porque chega uma grande fome àquela região. Aquele que apostou tudo no dinheiro, quando não tem mais dinheiro, encontra-se um nada. É isso mesmo. Quem aposta, quem fundamenta toda a sua vida no dinheiro, quando este vem a faltar, a pessoa se sente um nada. Tem gente que chega até a tirar a própria vida. Aquele que era um patrão em sua casa, encontra-se agora sob o comando de um chefe. De patrão ele se torna servo. E continuemos, nos versículos 15 a 16 do capítulo 15 de Lucas, diz assim: então foi pedir trabalho a um dos cidadãos do lugar, que o mandou a seu campo guardar os porcos. Ele queria matar a fome com a comida dos porcos, mas nem isso lhe davam. Ora, o evangelista especifica claramente o lugar para onde ele vai: ao campo cuidar de porcos. Sabemos que na cultura judaica o porco é um animal impuro. Portanto, esse filho mais novo cai na maior degradação possível, tomado pelas dores da fome. Afinal, nem a comida dos porcos lhe era dada. Nos versículos de 17 a 19 do capítulo 15, lemos assim: então caiu em si e disse: quantos empregados do meu pai têm pão com fartura? E eu aqui, morrendo de fome? Vou partir e voltar para meu pai e dizer-lhe: pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Pela reflexão que o filho faz, vemos que esse pai era generoso, não apenas com seus filhos, mas também com seus trabalhadores. Atenção para entendermos bem essa passagem. Às vezes, esse filho é apresentado como modelo de conversão, de arrependimento. Nada disso. Este é um cara que sempre pensa em si mesmo e com base no dinheiro. O que lhe falta não é seu pai, mas o pão, o alimento. Não é o remorso que agora o impele a voltar para o pai, mas a dor da fome. Portanto, não há menção à dor que ele causou à sua família. Por isso, os seus direitos caducaram. Ele pensa que não pode mais ser tratado como um filho porque recebeu sua parte da herança. Então ele não sabe o que significa a relação de um filho com seu pai e pede para ser tratado como um dos servos. Repito que esse filho não volta ao pai porque se arrepende, mas vai por interesse. Ele não sente falta do pai, mas sente falta do pão. Vamos ver agora o versículo 20 do capítulo 15, que diz assim: então ele, quer dizer, esse filho mais jovem, se pôs a caminho e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e foi tomado de compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e o beijou. A figura sobre a qual o evangelista agora concentra a nossa atenção é a do pai, imagem de Deus. Assim, o pai respeitou a vontade do filho, que queria sair de casa com sua herança, mas não o esqueceu, esperou por ele. Ter compaixão é uma ação divina, com a qual a vida é restaurada para aqueles que não têm vida.
é a terceira vez que aparece no Evangelho de Lucas essa expressão ter compaixão. A primeira foi no episódio da viúva de Naim, quando Jesus se compadece e ressuscita o filho dela, no capítulo 7 de Lucas. E a segunda foi com o samaritano, o homem que se compadece do ferido e restaura a sua vida, no capítulo 10 de Lucas também. Assim, a ação do Pai não é ressentimento, raiva, ofensa, mas desejo de devolver a vida. E aqui estão 3 expressões impressionantes do Pai. Primeiro, correu-lhe ao encontro. Isso é inconcebível na cultura do Oriente Médio Antigo. Porque correr é sempre um sinal de desonra. E nunca um idoso ou pai corre ao encontro do filho. Mas, para o pai, o desejo de honrar o filho é mais importante que sua própria honra. O pai aqui se desonra para honrar seu filho. Segunda característica dessa atitude do pai quando vê o filho mais novo voltar. Ele lançou-se a seu pescoço, abraçou-o. Quando lemos o Evangelho, colocamos-nos no lugar dos primeiros ouvintes, que não sabiam como a história ia terminar. Certamente teríamos imaginado que depois de se atirar ao pescoço do filho, o pai o teria estrangulado, dizendo: este idiota que dispersou tudo que foi lhe dado e reduzido a ser um porqueiro, um criador de porcos. Mas não é isso que se vê. Terceira característica da atitude do pai ao ver o filho. Em vez disso, aqui está a surpresa: beijou-o. O evangelista aqui se refere ao primeiro grande perdão acontecido na Bíblia, quando Esaú perdoou seu irmão Jacó, que havia roubado sua herança. Quando Esaú encontra Jacó, ele o beija, como está lá em Gênesis capítulo 33, de 1 a 4. O beijo é um sinal de perdão. Então o pai, imagem de Deus, aqui na parábola, perdoa o filho antes que ele peça perdão. Prosseguindo a leitura do Santo Evangelho, no versículo 21, lemos: o filho então disse-lhe: Pai, pequei contra os céus e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O filho não confia na compaixão do pai, que corre ao seu encontro, que o abraça, que o beija. E, para garantia dele, ele ataca com o seu ato de contrição. Pai, pequei contra o céu e contra ti. Ele faz seu ato de contrição. O pai nem o deixa terminar de falar. Vamos ver agora o que está nos versículos 22 a 24. No entanto, o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho. Colocai-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o, para comermos e festejarmos. Pois este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. A túnica era uma honra que dava dignidade à pessoa que usava. Este jovem, este filho que perdeu sua dignidade, agora está voltando ao esplendor de sua dignidade. Mas o mais surpreendente é a sequência. Em seguida, o pai lhe dá um anel. Não é uma coisa para decorar uma pequena bugiganga, mas o anel era o selo do administrador da casa. Assim, o pai desse filho irresponsável, que esbanjou todo o seu patrimônio, devolve-lhe a dignidade e uma confiança maior do que ele desfrutava. Ele coloca a administração da casa em suas mãos, sem saber o que esse filho fará com ela. Lembremos que o jovem pediu para ser tratado como um dos trabalhadores contratados. E o pai disse: não, coloque sandálias nos pés dele. Nas casas, os donos usavam sandálias, os criados andavam descalços. Prosseguindo, nos versículos de 25 a 28, lemos: o filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e danças. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. Ele respondeu: teu irmão voltou e teu pai matou um novilho gordo, porque recuperou seu filho são e salvo. Ele, porém, ficou com raiva e não queria entrar. O pai então saiu e insistia com ele. Bom, finalmente entra em cena aquele a quem a parábola é dirigida, ou seja, o filho mais velho, que aqui representa os escribas e fariseus.
que não quer entrar na casa e protesta contra o pai. O pai também sai para esse filho mais velho e ele choraminga. Vemos um Jesus que critica o infantilismo em que a religião mantém seus seguidores. Recordamos que no início o pai dividiu seus bens entre os dois filhos e deu ao filho mais velho o dobro do que concedeu ao mais novo, porque assim mandava a lei judaica da época. Então, era tudo do filho mais velho. Por que ele não pegou? É a questão religiosa. A religião mantém as pessoas em um estado infantil. Elas não têm uma relação de amor com Deus, mas uma relação de obediência, de serviço. E sempre esperam uma recompensa da parte de Deus. Mas, sobretudo, aguardam autorização para se alegrar ou não. Prossigamos. Nos versículos de 29 a 32, que é o finalzinho deste evangelho, desta parábola, lemos o seguinte. Mas ele respondeu ao pai: eu te sirvo há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua, e nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando, porém, chegou esse teu filho, que esbanjou teus bens com as prostitutas, matas para ele o novilho gordo. Então o pai lhe disse: filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Então o pai, assim como foi ao encontro do filho que estava perdido, também vai ao encontro desse filho que não quer entrar em casa. Esse filho que, em seu ressentimento, disse: chegou este teu filho. O pai recorda-lhe que essa pessoa é o irmão dele e diz: este teu irmão. Só que ele, o filho mais velho, vivia na condição de servo e não de filho, e não sabia saborear essa condição. Desse modo, Jesus convida esses escribas e fariseus a se alegrar com esses pecadores, os incrédulos, os que o cercam, mas infelizmente sabemos, lendo o restante do Evangelho, que escribas e fariseus, cegos pelo cisco de sua justiça, de sua fidelidade à lei, nunca entenderam a misericórdia de Deus. Agora, querido irmão, querida irmã que está nos acompanhando, eu faço uma reflexão minha, pessoal, à luz deste Evangelho deste quarto domingo da Quaresma. E eu começo com um pensamento, uma epígrafe do escritor, filósofo, intelectual brasileiro que faleceu no ano passado, Roberto Romano. Roberto Romano nos dizia o seguinte: a misericórdia e a graça divina se enlaçam de modo misterioso. Façam os homens o que fizerem, Deus está ao seu lado para oferecer vida, beleza, bondade. Pois bem, podemos sintetizar o evangelho deste quarto domingo da Quaresma com a seguinte frase: perdoar é humano, ser misericordioso é divino. Isso porque o perdão é a marca dos seres humanos, que são finitos e sujeitos ao erro. Somos dominados por paixões, desejos, vontade de poder, ganância, orgulho, vaidades exacerbadas. Usamos a nossa capacidade de pensar, raciocinar, para sobreviver às custas dos outros. Como muito bem observou Roberto Romano, que diz o seguinte: se todos erram e ferem sem perdão, a existência coletiva seria impossível. Se todos erram e ferem sem perdão, a existência coletiva seria impossível. No entanto, por detrás do perdão, na maioria das vezes, esconde-se a humilhação daquele que é perdoado. Aqui sou obrigado novamente a citar Romano, que diz: a doença chamada sinceridade aproveita aquele gesto, quer dizer, do perdão, e no instante revela indivíduos que supostamente perdoam, mas julgam impiedosamente os fracos caídos. Alguém que perdoou com muita probabilidade produz o ressentido. Quando tudo foi dito e o semelhante está prostrado, não há perdão,
mas um fardo existencial sem vida e seiva, diz Romano. Ora, a misericórdia é divina, pois somente pode provir de um ser sem desejos e paixões, daquele que ama sem limites e de modo totalmente gratuito. Isso fica demonstrado de maneira inequívoca no Evangelho deste domingo, no qual o Pai perdoa o Filho extraviado, mesmo sem este demonstrar um autêntico e profundo arrependimento. Esse Evangelho nos traz uma grave advertência. Atenção ao tipo de Deus no qual você crê. Sim, pois há duas maneiras de entender Deus e de relacionar-se com Ele, segundo o teólogo espanhol José María Castillo. A primeira é encarar Deus como o Deus dos fariseus, que é o Deus patrão, aquele ao qual se deve obedecer e servir em uma relação do tipo contratual, como se diz no latim, do ut des, eu te dou para que tu me des. Muita gente se relaciona assim com Deus, eu te dou para que tu me des. Eu me submeto a Deus para obter dele alguma recompensa nesta vida e a vida eterna no futuro. É a mentalidade presente no filho mais velho da parábola deste domingo. Uma mentalidade tipicamente farisaica, onde existe uma rígida observância dos preceitos religiosos, mas quase nenhuma caridade. Segunda forma da gente se relacionar e encarar Deus é o Deus dos perdidos, que é o Deus acolhedor, é o Deus sentido pelo filho mais novo, aquele que estava perdido, o fracassado, o arruinado. Esse é um Deus no qual se confia, no qual se encontra somente a bondade. Nessa relação não existe o toma lá da cá. Eu me relaciono com Deus porque eu o amo, não porque eu o temo, quer dizer, tenho medo dele ou desejo algo dele. É o Deus, segundo Roberto Romano, que se alegra no instante em que os humanos se perdoam reciprocamente. Naquele momento eles são divinos. Quando os seres humanos se perdoam reciprocamente, nesse momento de perdão eles são divinos. E agora, concluindo a nossa meditação deste final de semana, façamos juntos esta bela oração que nos ajuda a concretizar tudo aquilo que aprendemos e meditamos agora deste Santo Evangelho. E você vai ver o texto aí na sua tela. Você pode rezar comigo. Senhor Jesus, é difícil entrar na lógica do amor, a lógica da Páscoa, do sacrifício amoroso. Tu não vieste na terra para corrigir-nos, mas nos reconheceste tão radicalmente a ponto de entregar-te em nossas mãos. Não nos resta que superar a última tentação e abraçarmos o Pai, isto é, reconhecê-lo em ti, o seu enviado. E reconhecer significa deixar-nos salvar sem merecermos a salvação. Deixar-nos levar e salvar sem dizer que esta salvação da morte nos é devida, que a merecemos. Permitir-se ser amado sem ter um único ponto de apoio em nós mesmos. Ajude-nos a entender que ser salvo significa poder dizer com amor: não o que eu quero, mas o que tu queres. Tu sabes tudo, Senhor. Toma-nos como somos, abraça-nos, converte-nos, traz-nos de volta à casa do amor e da ternura, sua casa. Então, a palavra ouvida será cura e salvação, remédio de eternidade. Amém. Foi muito bom estar com você, querido irmão, querida irmã. Eu aguardo você aqui na próxima semana, se Deus quiser. Um abençoado domingo a você e toda a sua querida família.